Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado. Permaneçam em pé e abram as vossas Bíblias no Salmo de número 73. Acharam? Fácil, né? Como eu sempre falo. Antes de eu ler, domingo é a maior festa da vida de um cristão. É o celebrar da nossa salvação. Durante essa semana, todas as noites, dobre o teu joelho e peça para o Senhor te preparar para essa festa. Eu creio que Deus está preparando um momento muito especial. Muito especial. No domingo vai ser o momento em que Deus tem nos dado de oportunidade de olharmos para a cruz e vermos a nossa compra concretizada lá. E hoje, como em muitos lugares até do mundo, se celebra a ressurreição de Cristo. Ele está vivo. Ele está vivo e está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Nós estamos aqui porque somos produtos de uma intercessão. E não é uma intercessão qualquer intercessão. É a intercessão do Filho de Deus. Você entendeu? É o Filho de Deus que está à direita do Pai intercedendo por nós. E é tão maravilhoso o que Ele fez por nós que nós temos dois intercessores. Temos o Senhor intercedendo por nós na glória e temos o Espírito Santo intercedendo por nós aqui na terra. É por isso que você está aqui, eu estou aqui, estamos vivos e o Senhor está renovando conosco a aliança de vida para podermos celebrar a nossa salvação. Eu não sei, né? Quando a gente celebra o aniversário normal, é uma festa. Não é? É impressionante quando você é convidado para algum acontecimento desse, alguém encontra com você antes de chegar lá e pergunta: onde você vai? Eu vou para a festa. Depois que termina, de onde você vem? Eu venho da festa. A expectativa dela, no âmbito natural, é a melhor coisa que tem. Mas no espiritual, nós louvamos hoje. Quero ver os olhos do meu Jesus. Quero ver o meu Senhor. Eu peço a Deus que nos dê a condição de chegarmos até o trono. Nossa, irmão, não vou falar mais nada. Eu nunca vi tanta boca trancada. Eu acho que você não tem razão para celebrar nada. O Senhor não fez nada na tua vida. Certo? Não? Então você vai ver o teu amado, os olhos dele, a face dele. Oh! É, amado. E não esqueçam,
como um gesto de gratidão, venha preparado com a tua oferta alçada. Nós temos a oferta alçada, como diz a palavra, 3 vezes ao ano. E na Páscoa é a primeira delas. Então, é um dia onde você vai, na alegria do teu coração, ofertar ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida. Então não se esqueça, aqui não é pedir dinheiro, não, é cumprir o que a palavra ordena. Então venha, e há de ser uma noite maravilhosa para a vida da igreja. Salmo 73, versos 1 e 2. Eu quero que você leia comigo. Primeiro vamos ler o verso 1. O que diz? Verdadeiramente. Você vai ler novamente. Eu estou precisando de um retorno aqui. Esqueceram do meu retorno. Nós vamos. Joia. Nós vamos ler novamente. Vamos lá? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Agora nós vamos ler o verso 2, que se distancia do 1 quilometricamente. É um tempo muito distante. Esse verso 1 do Salmo, ele poderia ser colocado como o último versículo do Salmo. Mas ele está em primeiro. E a distância do primeiro para o segundo é enorme. É enorme. Então agora nós vamos ler o segundo. Então, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Agora nós vamos ler a primeira palavrinha do verso de número 2. As 2 primeiras palavras. Vamos lá. Quanto, fala eu. Mais uma vez. Quanto a mim. Quanto a mim, vai. Pouco faltou. Bom é Deus para Israel. Agora, quanto a mim, quase que os meus pés escorregaram. Pouco faltou. Pouco para que eu me desviasse. Senhor, fale conosco e ajuda-nos a compreendermos a Tua palavra. Eu te suplico isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Podei-vos assentar. Irmãos, esse homem, escritor do Salmo 73, chama-se Asaf. Muito pouco conhecido. Mas ele suplantou a muitos escritores da palavra nos seus escritos. Asaf escreve o Salmo 50 e escreve do Salmo 73 ao 83. Portanto, ele escreve 12 salmos. 12. Mas eu quero falar do Asaf, primeiramente, do verso 1. Porque, na realidade, quem somos nós? Nós somos, meus irmãos, a somatória dos nossos pensamentos, somos a somatória
com o que os pensamentos produzem, que é os nossos sentimentos. E somos a somatória do que os nossos sentimentos geram, que são as nossas ações, as nossas atitudes. Pensamento, sentimento e ações. Nós somos isso. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ações, e ações geram o reflexo da nossa existência. E é sobre isso que o Senhor quer nos falar nesta noite. E eu espero que pelo menos até umas 22 horas eu consiga terminar. Será que dá para desligar esse ar aqui? Porque senão a Bíblia aqui não para. Tudo isto que falei agora há pouco, nós encontramos traduzido no capítulo 7 de Romanos, quando Paulo revela uma batalha que nós temos contra nós mesmos. E Paulo, ele relata que ele via nos membros dele uma outra lei que trabalhava contra a lei do entendimento dele. É uma guerra particular de cada um de nós. É você contra você. E ele chega a um ponto de dizer: esgotado, miserável, cansado homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? Isto é o que nós vamos ver na nossa caminhada hoje pela palavra do Senhor. Quase ninguém fala de Asaf. Quem foi ele? Ele foi um homem santo, foi um homem puro, foi um servo por excelência. E ele vem a essa existência num momento terrível na nação de Israel, porque na época dos juízes, cada um fazia o que queria. E o povo então começa a pedir um rei. E nesse meio, sacerdote escolhido era um dos juízes para trazer direção à nação de Israel. O sacerdote Eli já estava cego. Seus filhos, cometendo as maiores barbaridades no meio do povo, eles como sacerdotes, filho do sacerdote. Israel estava numa decadência terrível. O povo então agora começa a clamar e a pedir um rei. Eu não vou me prender à parte histórica toda, porque eu quero falar de Asaf. Mas, nesse intermédio que eles estão pedindo um rei, os filisteus vêm, guerreiam contra Israel e roubam a arca. Levam a arca embora e a colocam dentro do templo do deus Dagom. Passam por uma pandemia, por um castigo violento com pragas. E eles então querem tirar a arca ali do meio deles, como que dizendo, essa arca que veio para o nosso meio, que nós roubamos, porque era o único objeto físico
que demonstrava a presença de Deus. Quando Israel pelejava e estava guerreando e perdendo, eles traziam a arca e a batalha era revertida, e a nação de Israel vencia o inimigo, porque aquela arca simbolizava a presença de Deus, e essa arca agora é roubada pelo inimigo, é levada lá para o meio deles, colocam lá no templo do Deus Dagon, o Deus que eles tinham lá, aquela estátua caiu na frente da arca, se quebrou toda, e eles falaram: vamos mandar embora esse negócio, porque isso é uma praga no nosso meio. Mandam a arca para Kiriat Jearim, e lá deixam. Nesse intermédio, o povo queria um rei, então Saul é ungido, é eleito, é colocado como o primeiro rei de Israel. Em todos os 40 anos do reinado dele, ele nunca se lembrou da arca. E é nesse meio, nesse intermédio, que nasce Asaf. Agora, termina o reinado de Saul. Davi é consagrado rei de Israel. A primeira atitude de Davi foi: tragam a arca. E é aqui que começa a acontecer alguma coisa estranha com Asaf. Porque quando Davi está trazendo a arca, Asaf começa sem função definida, sem unção dada por homens ou cargo. Ele começa a implantar um louvor na nação de Israel. E haviam outros que dirigiam os louvores. Mas Asaf tinha uma característica diferente dos demais. Quando ele dirigia o louvor, aí o povo tinha uma sensação diferente. O povo sentia algo diferente. E Davi começou a observar isso. Ele trazia um louvor de alegria, de gratidão. E tanto que isso é verdade, que aquela presença de algo especial no louvor em que Asaf dirigia, fez até com que o rei Davi tirasse as suas vestimentas e fosse para o meio do povo dançar. A ponto de Mical, sua mulher, o recriminar, e por tê-lo recriminado, nunca ela gerou. Porque o rei começou a dançar no meio das mulheres, dos empregados, funcionários, dos seus súditos, subalternos, e ele vibrava de alegria porque a arca estava voltando. E ele observa aquele menino, que era um músico por excelência, e ele o chama. Davi agora vai usar um homem que era da tribo de Levi, cujo pai chamava Berequias. E ele vinha da família dos gersonitas. Os gersonistas tinham um encargo dentro do tabernáculo, construído por Moisés,
era cuidar dos instrumentos que havia no tabernáculo e cuidarem do louvor, porque somente levita da tribo de Levi podia subir o altar para louvar. Davi assume o reinado e estabelece turno dos sacerdotes, e cada turno de sacerdote era um culto. Então ele chama Asaf, e ele diz para Asaf: você vai cuidar do louvor. E em cada turno, você vai eleger o líder, porque eu agora te constituo líder dos líderes do louvor. E Asaf assume aquela posição tão honrada, sendo agora o braço direito do rei, porque quando tinha as celebrações, Davi punha Asaf do seu lado. E era tão impressionante a forma dele criar os louvores, dirigir os louvores, que a palavra traz escrita dizendo que o céu descia, a ponto dele estar dirigindo louvor no templo, e a palavra diz que os sacerdotes não tinham como entrar no templo, porque a glória do Senhor tinha descido. Era separado, não precisava de ter cargo. Vocês que são do louvor, o que Deus quer de vocês é que quando aqui vocês estiverem, façam o céu descer. Encham esse lugar da glória do Senhor. Vamos abrir a boca desse povo. Vamos ensinar esse povo a dizer aleluia, glória a Deus. E eu lhes pergunto, Deus já fez alguma coisa por você hoje? Então diga a Ele. Fala, obrigado, Senhor. Fala, obrigado, Senhor. Porque Ele tem feito tudo na nossa vida. Nós somos totalmente dependentes dEle. E esse homem, que agora está escrevendo esse salmo, ele tem uma visão de quem era Deus. E ele começa dizendo: verdadeiramente bom é Deus. Mas alguma coisa acontece. Quem é santo, quem é puro, quem é servo, quem é filho de Deus, não está livre de passar por momentos difíceis. Hoje estão pregando direcionamentos bíblicos totalmente infundados. Um homem que vive o reinado de Davi todo, e depois vive a consagração do templo de Salomão, já como o velho, o idoso Asaf. Ele vinha de experiências maravilhosas, ao lado de homens portentosos escolhidos por Deus. Ora, quem foi Davi? Quem foi Salomão? Pois Asaf estava lá. E depois da deportação para a Babilônia, quando Israel é levado escravo, que voltam depois de 70 anos de escravidão, voltam para Jerusalém, a Bíblia diz que os filhos de Asaf é que entoavam louvores na reconstrução dos muros. Asaf deixou um legado. Eu e você precisamos deixar um legado. Os nossos filhos
estão de olho em nós, esperando de nós uma direção que honre ao Senhor. Nunca se esqueçam disso. Mas agora, acontece um momento sério. Ele vem e diz, verdadeiramente Deus é maravilhoso, é bênção. Quantas marcas, quantas experiências, mas quanto a mim, eu preciso confessar, os meus pés, olha o que ele diz, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. O que aconteceu com esse homem? Qual foi a razão? E eu vou responder a razão dizendo que aqui dentro da igreja o que mais tem são as Asafs. Talvez você fale assim, não entendi nada. Mas o verso 3 relata qual foi a causa desse homem quase ter sido. Diz assim a palavra, pois eu tinha inveja. De quem? De quem mais? Eu tinha inveja. A fonte produtora da inveja eu preciso achar uma palavra. É maldita comparação. Fonte que produz inveja é comparação. É eu voltar o meu olhar para quem eu não devo. Mas vamos analisar o que este homem estava vivendo. Eu vou um pouquinho para frente. Aqui no verso de número 4. Ele começa dizendo assim, porque não passam sofrimentos. Vamos ver se tem invejosos aqui dentro? Alguém olha e fala assim, não, a igreja nunca tem invejoso. Eu vou dizer que acho que todos nós somos. Só tem invejoso aqui dentro. Querem ver por quê? Você já observou o ímpio? E dentro de você fala assim, Senhor, eu não entendo. Eu te sirvo. Sou fiel. Estou sofrendo para pagar minha casa. E o camarada que não te serve e ainda te rejeita, construindo a mansão na frente da minha. Está certo isso? Quem nunca fez isso aqui? Quem nunca, pelo menos na sua mente, não passou? Deus, o Senhor não está sendo justo. Senhor, os teus filhos, até para morrer, sofrem. Esses caras morrem sem ter problema nenhum, não há apertos na sua morte. Não sofrem. Eu estou aqui com um diagnóstico de uma coisa, de outra, como recebi, né? Oramos aqui, a filha de um presbítero, neta de um pastor, que estão ali na casa do Senhor, e agora uma menina tão novinha, já vai para a UTI com diagnósticos terríveis. Você olha para eles e fala assim, Senhor, mas tem tanta filha de ímpio que era para ir, por que vai aos seus servos?
comparação é a maior arma que o diabo usa para destruir a confiança que temos em Deus. Como é que pode um homem nessa condição ser invejoso? A gente luta para ser honesto. E você olha tantos ladrões roubando tanto, e não acontece nada com eles. Se nós vamos falar esse homem que quase se desviou da santidade que ele tinha. Se a comparação produz a inveja, alguma coisa faltou na vida desse homem que, quando Davi o escolhe, o livro de Crônica diz que Davi o escolheu como líder do cântico do templo e ainda o colocou como profeta, porque ele compunha os hinos, e cada hino que ele compunha era profecia sobre a nação, e tudo se cumpriu. Mas como é que pode? Eu vou um pouco para frente aqui, no verso de número 16, ele diz assim: quando eu pensava em compreender estas coisas, eu fiquei sobremodo perturbado. Sabe o que quer dizer isso? Alguma coisa estava faltando para ele, porque ele se comparava aos demais, mas quando chega no momento deste, eu preciso fazer uma autoavaliação minha, não dos outros. E quando eu me comparo a alguém, eu deixo de me examinar. E quando eu me examino, eu chego a uma conclusão que eu não tenho meios para solucionar os meus problemas, mas eu tenho um Deus que faz isso por mim. Mas ele não se lembrou. Mas a sua cabeça ficou confusa. Quando ele diz assim: quando eu pensava em compreender isto, eu fiquei sobre modo perturbado. E a parte B do verso 17 diz assim: então entendi eu o fim deles. Alguma coisa aconteceu no meio de tudo isto, para ele dizer, então eu entendi o fim deles, é que ele se colocou diante de Deus e pediu ao Senhor: Senhor, eu estou perturbado com o que está acontecendo com a minha vida. Irmãos, não vamos longe. O mundo está perturbado. Nosso país está perturbado. Hoje, dificilmente você pode comprar uma passagem de avião e dizer: eu vou para tal lugar para descansar, porque lá não tem problema. Não há mais lugar que não tenha problema. Os homens estão desgovernados. Os líderes estão perdidos.
E ainda, quando vai falar do ímpio aqui, olha que coisa. Quer ver? Ele fala assim: a partir do verso 8, diz assim: são corrompidos. Os irmãos sabem o que é ser corrompido? São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. O 8, erguem a sua boca contra os céus, a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios se lhe espremem, além de serem contra Deus, ainda tem junto deles um grande povo que bebem da abundância que eles vivem da corrupção. E o verso 11, isso é o pior. E dizem, debocham de Deus. Como Deus vai saber tudo isso, gente? Vamos continuar. Está tudo às escondidas. Tudo. Como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios, e todavia estão sempre em? Estão sempre em? E nós com medo. É isso que ele está dizendo. E se lhes aumentam as riquezas? Na verdade, ele chega a uma conclusão, vai a seguir. Leiam comigo, vamos. Na verdade, vocês viram que a comparação que gera a inveja faz com um servo de Deus, se ele não tiver uma visão clara do Senhor, na verdade, que em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Sabe o que ele está dizendo? O que adianta servir a Deus? Olha aí. Debocham do Senhor, falam contra o Senhor, vivem bem. E eu aqui sofrendo, porque olha o que ele ainda fala, mais para frente aqui, ele diz o quê? 14. O que acontecia com ele? Leiam. Pois todo dia compensa seguir o Senhor? Por isso que nós somos produtos do pensamento, que gera o sentimento, que produz atitudes e ações e que trazem para nós o reflexo. Comparação que gera inveja, destrói visão espiritual. Mas agora ele tem um momento que aconteceu alguma coisa com ele. E ele começa a enxergar e ouvir o que Deus responde a ele. Veja só, verso 18. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, acaba o sonho. Irmão, sabe o que Deus está dizendo para nós? Não olhe para o ímpio, não tenha inveja do soberbo, não admire quem prospera de uma forma que não é de Deus. Cuida de você, porque Deus já está cuidando.
no verso 21, foi tão terrível esse momento na vida dele, que ele diz: assim o meu coração se amargou. Irmãos, muitas vezes o que nós, quando comparamos e olhamos, isso nos traz amargura. Como tem crente amargo. E como, quando estamos amargos, nós procuramos o culpado para a nossa amargura e nunca olhamos para nós. Quem é amargo sempre é grosso, sempre é duro, sempre avalia, sempre julga os demais, nunca ele. O meu coração se azedou. E agora vou dizer uma coisa. E quando há essa inveja produzida por essa comparação, e entra aqui o que era emocional, começa a afetar o físico. Sinto picadas nos meus rins. Há doenças emocionais que são transportadas para a física. A minha mente precisa estar envolvida com o sangue do Cordeiro. Eu preciso ter o capacete da salvação. A minha mente não pode ficar à disposição do inimigo. Eu não posso estar olhando para onde não devo. Eu tenho que olhar para aquilo que Deus tem feito na minha vida. Acho que você não entendeu. Por que eu vou me comparar com o ímpio, se eu tenho algo melhor do que ele? Diga para mim. O que eles vivem hoje é um sonho que vai se interromper logo. Acaba-se. É a falta de paz, a falsa riqueza, a falsa condição emocional, a falsa saúde. Irmãos, o que nós temos é uma promessa de longevidade eterna. Você sabe para onde você vai depois da morte? Sabe? Por que eu vou olhar para o ímpio? O ímpio, eu sei para onde ele vai. Ele nem sabe. Eu sei. Quero ver o rosto do meu amado. Os olhos do meu amado. Eu quero ver. Eu quero estar lá. Sabe o que é isso? Olhe para Ele. Porque é Ele que vai nos levar. Meu coração se azedou. Inveja produz amargura. E eu estou falando de uma inveja do ímpio. Do ímpio. Eu não tenho liberdade para julgar o ímpio. Então o Senhor vai mostrando a ele: assim o meu coração se azedou, sinto picada nos meus rins, assim me embruteci, nada sabia, eu era como um animal. Olha o que a inveja faz. Eu me torno irracional. É uma doença silenciosa. Mas eu preciso eliminar isso. O Asaf precisava eliminar isso. Ele estava afundando. Um homem que fazia descer a glória de Deus. Estava nessas condições. Ontem eu ministrava aqui para os jovens. E eu dizia a eles:
Você ama Cristo? Você o conhece? Quem é Cristo para você? E nós fomos avaliando a nossa conduta, numa conversa. Nem sei, tinha uns, não sei quantos, tinha uns 40? Mais ou menos. Foi até bom ter vindo, viu, presbítero? Foi até bom. Que a turma saiu daqui e não dormiu à noite. Será que nós amamos Ele a ponto de isto não me afetar? Mas eu quero já encerrando. Assim, me embruteci, nada sabia, era como animal perante ti. Todavia, começou a mudar. Estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita. Com todo esse momento que eu estou vivendo, não faltou a tua mão sobre mim. Que foi louvado hoje. Ora, ninguém pegou uma pedra para tirar naquela mulher. Aquele que nunca pecou não a condenou. Pelo contrário, a perdoou. Isso que o Senhor está dizendo é que nós muitas vezes estamos possíveis de viver momentos como este na nossa vida. Comparamos, mas quando eu me volto para o Senhor e digo: Senhor, eu estou perturbado, não estou entendendo nada da minha vida, estava tudo bem, virou de ponta cabeça, estou sofrendo, é diagnóstico terrível, falta de dinheiro, estou no vermelho, perdendo isso, perdendo aquilo, me falta saúde. E o Senhor vai me mostrar que Ele nunca tirou a mão dele da minha. Nunca. E é no momento terrível que Ele me responde. Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Ah, que segurança, por quê? Tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Quantas lágrimas, quantas vezes não chorei dizendo: Senhor, não é possível. Muda essa situação. Quando você pede isso para o Senhor, você encontra com alguém que você tentou falar do Evangelho, nunca aceitou, rejeitou, e ele sempre falando assim: e aí, meu amigo, nossa, eu estou indo lá para Moldávia, estou indo lá para não sei para onde, estou indo, depois de lá, vou lá. Isso é só o pastor Pedro que tem, nós não temos. Pastor Pedro é um negócio. Mas no pior momento da tua vida, o camarada vem e fala: rapaz, ganhei uma nota, empatei meu dinheiro na bolsa de valores, você não tem ideia. E você fala assim: nem bolsa eu tenho. Não tem nem bolsa nem por dentro. Ô Senhor, eu sou teu servo. Mas olha só, né? Aí ele diz mais o quê? Guiar-me-ás com o teu conselho. E depois... compensa ou não? Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás, me honrarás na tua glória. A quem tenho eu no céu, senão
Ora, mas ele tinha acabado de falar: em vão purifiquei o meu coração, lavei minha mão na inocência. Não compensa. Agora não. Mas sabe por que ele teve esse resultado? Verso 17. Ele estava de uma forma terrível. Aí ele vai responder: até. Eu estava assim até. Você viu a importância desse lugar? Ele estava dessa forma até que eu entrei no santuário de Deus. Se ele entrou, é porque ele tinha se afastado ou saído de dentro dele. Se todos compreendessem que o que está acontecendo nessa noite aqui é um privilégio para aqueles que puderam dizer: até que eu entrei no santuário de Deus no dia... Que dia que é hoje? 5 de abril de 2026, então eu entendi o fim do ímpio. Porque foi lá no santuário de Deus que os meus olhos se abriram. A minha mente foi mudada. Por isso que o salmista diz: vale mais um dia nos teus átrios do que em qualquer lugar 1000 dias. Senhor, uma coisa eu pedi e a buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a tua formosura e aprender no teu templo. Vocês viram por que isso? Até que eu entrei no santuário, entendi eu o fim do ímpio, que agora não tomo mais parâmetro e nem observo mais a vida de ninguém, vou cuidar da minha. O que Deus já fez por você, não é para você observar ninguém. Alguém já teve algum milagre do Senhor aqui na sua vida? Então, o ímpio não tem. O ímpio não tem. Só o fato do Senhor dizer: guiar-me-ás, de Asaf dizer: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Não precisa de mais nada. Um homem puro, santo, um profeta, um músico por excelência, compositor, vivendo esses momentos. Por isso que eu disse a diferença do verso 1, que deveria ser o último e veio para primeiro, porque verdadeiramente, vai um aí. O que está escrito? Verdadeiramente, dá para falar isso? Então vamos lá. Verdadeiramente bom é. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, porque eu dei brecha, eu me afastei do santuário de Deus, não ouvi os conselhos dele, eu comecei a me comparar com a vida do ímpio. O ímpio prospera, o ímpio não tem doença, o ímpio não tem problema, o ímpio não tem falta de nada. Eu tenho falta de tudo, eu tenho doença, eu tenho problemas seríssimos, mas eu quero dizer uma coisa: bom é Deus para os puros de coração.
Isso te conforta? Então não se compare com ninguém. Só olhe para aquilo que Deus tem por projeto na tua vida. Você pode ficar em pé? Não deixe a tua alma ficar amarga. Vocês já conversaram com pessoas amargas? Hã? Não tem uma palavra de apoio. Quer ver, dentro da Bíblia, 2 amargos? Os 2 discípulos no caminho de Emaús. 2 amargos, um afundando o outro. Jesus se apresenta, olha a comparação com Asaf. Jesus se apresenta aos 2 de Emaús e diz, do que trocais, o que falais entre vós? Ora, tu vem de Jerusalém, não sabe, a amargura do coração já, paf. Jesus nem chegou, já levou uma. Tu vem de Jerusalém, não sabe o que aconteceu? Olha aí, está encerrando o 3º dia hoje, até agora nada. E ele prometeu que ia ressuscitar. Tem várias passagens na Bíblia que ela relata à meia-noite, quer dizer, o último minuto, ele vem. Quando eu falo, os meus pés quase escorregaram, eu esperei até o último momento, ele não veio. Ó tardos e nécios, para crer em tudo quanto foi falado. Não convinha que o Filho de Deus fosse traído, crucificado, e ao 3º dia ressuscitasse. Vocês estão duvidando? Deixa eu entrar na casa de vocês. Entra aqui. Jesus entra, senta e faz o quê? Parte o pão. Pau. Os olhos deles se abriram. O que a palavra está fazendo hoje aqui é abrir os teus olhos. Ela tem sido partida hoje. Coloque tua vida de volta no santuário e na presença de Deus. Coloque, porque os que são constantes na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Por isso que ele disse, guiar-me-á com o teu conselho e me receberá em glória. Eu vou lhes dizer uma coisa, nós já estamos brotando lá em cima. 22 de Apocalipse diz que ao redor do rio da água da vida subirá toda sorte de árvore da vida. Ao redor. Sabe o que é isso? Os que são plantados aqui começam a nascer lá. Ele nos espera. Vamos nos preparar. Se eu puder pedir um favor, né? Não sei quem que está. Não sei não. Já sei quem está na liderança aqui do louvor. Repete esse hino. Eu quero ver os olhos do meu amado. Põe a mão no teu coração aqui. Pai, que esta tua palavra seja entesourada no nosso coração. E o que está aqui no coração, traga a nossa mente, para que a nossa mente de forma nenhuma seja deturpada por setas inflamadas do maligno. Nenhum dardo atinja a nossa mente. Mas a nossa visão seja atingida não por dardos, mas pelo teu colírio. Porque se pingares o teu colírio, os nossos olhos se abrirão. E hoje é o que tu estás fazendo nesta noite.
como tu fizeste com Asaf, faça conosco nesta noite. Em nome de Jesus. E nos prepare para vermos, Senhor, a inversão de tudo quanto pensamos, quando na tua presença tudo se transforma. Mas transforma o nosso entendimento para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai. Trabalhe no nosso interior. Eu ergo a minha destra. Abençoa o teu povo. Assim como houve, Senhor, uma mudança tremenda após ele entrar no teu santuário, assim seja com todos nós também. E com a alegria de termos ouvido esta palavra, nós dizemos amém, amados. Deus os abençoe.